postei no material didático de vocês, o trabalho que vocês têm que me entregar de medicamento administrado por som. Eu recebi e-mail de bastante alunos, enfim, mas não recebi de todos que eu estou acompanhando. Então, se alguém não viu o material didático, ou se alguém não entendeu o que é para fazer no trabalho, eu vou repetir o que é para fazer no trabalho. Então, na verdade, vocês têm lá... vocês vão me passar um e-mail solicitando que eu encaminhe algum medicamento para vocês fazerem a pesquisa. O que é para vocês fazerem a pesquisa neste medicamento? Eu tenho um medicamento, por exemplo, comprimido, eu tenho uma cápsula, amoxicilina cápsula. Amoxicilina cápsula, o paciente está com uma sonda, aquele cano que vai no nariz, ele pode ir até o estômago, pode ir até o intestino. Esse paciente precisa tomar um antibiótico e está tomando amoxicilina, só que ele estava tomando cápsula. Esse paciente não consegue engolir. Eu posso pegar essa cápsula e passar por aquela sonda? Eu vou abrir essa cápsula, pegar aquele pozinho, misturar, colocar numa seringa e passar por essa sonda? Eu posso fazer isso ou não? É isso que eu estou perguntando de cada um dos medicamentos. Então, vocês vão me passar um e-mail, quem não passou. Todos os e-mails que foram encaminhados hoje, até 6h30, aí eu consegui responder o e-mail de todo mundo. Eu estou olhando o meu e-mail aqui no outro computador, eu estou vendo que chegaram mais uns 2 e 3 e-mails aí, mas aí entre todos os alunos, não sei se é especificamente disso. Chegaram depois das 6h30, eu não respondi ainda, mas eu responderei. Então, por favor, deem uma olhada nisso. Se tiverem dúvida, vocês me perguntam, ok? E me encaminhem o trabalho. Por favor, coloquem qual turma vocês pertencem, se é da noite ou da manhã, por favor, porque eu tenho que separar. Tudo bem, o trabalho é o mesmo, mas na hora de eu entregar, ou na hora de eu corrigir, as minhas planilhas estão separadas, turma da manhã e da noite, aí fica mais fácil. Esse foi o primeiro trabalho que eu pedi. Eu vou postar outro trabalho esta semana, se eu conseguir postar no final de semana, eu posto. Então, vou colocar mais um trabalho e depois a gente só tem mais uma aula para acabar esse bimestre aí. Então, a semana que vem a gente tem aula, que é a última aula, depois na outra semana a gente já não tem aula, que começam oficialmente o calendário de prova, tá? Então, o que nós vamos fazer repetindo? Esse trabalho que eu já passei da absorção ou do medicamento por sonda vai compor a nota. Vou dar um outro trabalho esse final de semana e semana que vem eu dou mais um para me entregarem na outra semana e a gente fecha o trabalho, fecha o bimestre com 3 notas, tá? Eu peço, por favor, que vocês fiquem atentos aos e-mails que eu mando para aluno. Por quê? Tem aluno que não está me respondendo, ou tem aluno que, de repente, não está vendo e-mail, ou o e-mail que está cadastrado na faculdade não é aquele e-mail. Se vocês não receberam e-mail meu com as notas, ou de repente vocês olharam na média de vocês e não tem nota, eu peço, por favor, para os alunos que tiverem esse tipo de problema, me passem um e-mail me informando e a gente desculpa, ok? Estão perguntando aqui se os 3 TPs é para entregar aqui no dia 29. Não, não é para entregar no dia 29. Dia 29 vamos entregar esse primeiro que eu passei. Eu vou passar um outro esse final de semana, eu coloco a data que é para entregar, e o terceiro vai ser para entregar na semana que começa a P1, dia 4, por aí. Mas eu vou colocando as datas de entrega de cada um dos TPs. Ok? Tá claro isso? Tá? Então, o primeiro é para entregar até o dia 29. Depois vocês têm outros que eu vou colocando a data que é para ser entregue. Se tiverem dúvida, como eu disse, nesse meu primeiro slide tem meu e-mail. Vocês passam o e-mail ou me chamam no WhatsApp, porque estão todos no WhatsApp também. Não tem problema nenhum, eu respondo. Se eu demorar um pouquinho, é porque eu estou trabalhando, eu estou no hospital, ou alguma coisa do gênero. Hoje, por exemplo, eu não fui para casa ainda, eu estou dando aula para vocês aqui do hospital, porque eu trabalhei até 6h30, mais ou menos, e 6h30 começou a aula de cinética,
cinética não, de hospitalar, então não dava para ir para casa, então eu vou ficar aqui no hospital hoje até às 11 da noite, aí às 11, hora que eu acabar a aula, aí eu vou para casa, ok? Então, vamos lá. A gente começou falando na semana passada. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário sobre o trabalho? Alguém não entendeu como é para fazer? Ok. Se alguém tiver problemas aí, me chame ou manda pelo chat aí, tá? Os 3 podem fazer em dupla? Sim, os 3 podem ser feito em dupla, não tem problema nenhum. Joana Meirelles, se pode ser feito em dupla. É a mesma pergunta que a Leandra fez. Ok, pode ser feito. Aí eu vou discorrendo sobre o trabalho, não coloquei o segundo ainda, tá? E assim que eu colocar, se vocês tiverem dúvida, se colocar alguma coisa vocês não entenderem o que eu escrevi, aí vocês me perguntam. A Carolina está perguntando se pode ser feito em 3? Não pode. Para esse tipo de trabalho, não. Se eu der algum trabalho que eu ver que realmente é muito pesado, tem uma pesquisa muito grande para fazer, aí eu posso colocar que pode ser feito em trios. Sim, eu vou postar mais 2 trabalhos, só postei um. Vou postar outro, provavelmente esse final de semana, e na semana que vem, que é a nossa última semana de aula aí, na sexta-feira que vem é o nosso último dia de aula, eu vou postar outro trabalho. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Caroline, eu acho que está aberto o microfone, eu não entendi se você falou mais alguma coisa ou não. Qualquer coisa você escreve, tá? Não, o trabalho pode ser feito em 2 pessoas, pode ser feito em dupla. Ou você escolhe fazer individual, ou você escolhe fazer em dupla, tá? Não pode ser feito mais do que 2, tá bom? Ok? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aí, a gente repete. Então, a gente começou falando de absorção de medicamentos aí na semana passada. Daí é o primeiro processo farmacocinético que a gente vai falar. Então, quando eu falo de absorção, o que eu tenho? Eu tenho um fármaco. Vocês estão conseguindo visualizar aí, gente, os slides? Eu liberei. Sim. Tudo bem? Ok? Tranquilo. Então, tá. Então, o que eu tenho? Eu tenho um fármaco, seja qual for a sua forma farmacêutica, ele primeiro vai se desintegrar e se transformar em grânulos maiores. Esses grânulos maiores vão se desagregar, transformar em partículas finas. Essas partículas finas vão estar em contato com o trato do lúmen gastrointestinal. Eles vão se dissolver, se transformar em solução. Esta solução vai atravessar uma barreira e vai chegar no vaso sanguíneo, ok? Então, é isso que a gente tem de quando eu falo de absorção. É o fármaco na sua forma farmacêutica, seja ela qual for, até ele chegar na corrente sanguínea. O que é chegar na corrente sanguínea? Ele vai atravessar uma barreira, ele vai atravessar essa parede aqui do vaso sanguíneo, essa parede do trato gastrointestinal, para chegar na corrente sanguínea. Aí o que eu reforcei com vocês na aula passada é que eu não falo de absorção se o fármaco for administrado por via endovenosa. Então, via endovenosa eu não falo de absorção. Por que eu não falo de absorção? Porque via endovenosa o fármaco está direto na corrente sanguínea, ele não vai atravessar. Quem atravessa essa barreira é uma agulha, né, da seringa, enfim, um equipamento que a gente utiliza para colocar esse medicamento dentro do vaso, mas o medicamento não atravessa barreira nenhuma. Se ele não atravessa barreira nenhuma, está direto na corrente sanguínea, não tem o porquê de eu falar de absorção. Esta barreira, ela pode ser atravessada por alguns mecanismos aí. Então, a gente tem o transporte ativo e o transporte passivo que vocês viram lá em fisiologia, viram com o professor Edson. Então, pode ser uma difusão facilitada, pode ser uma proteína carreadora, o transporte de drogas, ok? Então, isso aqui é o que vocês viram, como é que essa inocitose, endocitose, como é que esse fármaco ele vai atravessar essa barreira e chegar na corrente sanguínea.
Aí aqui eu falei das vias de administração, a gente discutiu isso na semana passada bastante. Então, fármaco absorvido, quem faz efeito mais rápido é a droga de uso intravenoso. Por que intravenoso? Quando, se vocês olharem aqui esse gráfico é um gráfico que apresenta tempo em função da concentração de droga. Então, no tempo muito pequeno, o que eu tenho no tempo muito pequeno? Eu já tenho uma alta concentração, desculpa, eu tenho uma alta concentração de droga. Então, no tempo pequeno, ó, a linha do tempo é essa, no tempo pequeno eu tenho uma alta concentração. Então, para o medicamento fazer efeito, ele tem que chegar primeiro na corrente sanguínea, certo? Tem que ser absorvido. Então, ele vai muito mais rapidamente chegar nesta corrente sanguínea. Depois do intravenoso, eu tenho o intramuscular, que vai chegar mais rápido, passando o intravenoso, depois o subcutâneo e, por último, o via oral, avaliando essas 4 vias aqui, certo? Então, o via oral, que é essa última aqui, ela demora muito mais tempo para eu alcançar uma concentração ideal aí, que é o que a gente vai estar discutindo. Local de absorção de drogas, a gente falou também. Eu vou falar rapidamente, porque quem não estava na aula passada vai entender um pouquinho do que a gente tem, do que a gente tem aí dentro desse slide. Então, alguns locais de absorção de droga. Vamos pensar do trato gastrointestinal, desde a boca até a passagem pelo reto, né? Então, eu tenho medicamento na boca, na mucosa bucal. É um bom local de absorção de drogas? Sim, é um bom local. Quando eu perguntar se é um bom local, vocês associem isso com vaso. Lembra que ele tem que atravessar vaso. Ele tem que atravessar vaso, se é uma região vascularizada, quanto mais vascularizada for essa região, mais rápido esse medicamento vai ser absorvido. Então, a mucosa bucal é uma região vascularizada? Sim, é uma região bastante vascularizada, principalmente embaixo da língua. Embaixo da língua é mais vascularizado ainda. E quem nunca mordeu a língua, quem nunca mordeu uma bochecha que acaba saindo sangue ou forma aquela placa de sangue? Ok? Então, é uma região bastante vascularizada. Mas nós temos muitos medicamentos que foram feitos para serem absorvidos nesta região? Não. Nós não temos medicamentos que foram feitos muitos, né? Nós temos algum. Uma pastilha, os medicamentos de absorção sublingual, mas o que eu comentei com vocês quando eu falei de via de administração é se o medicamento foi feito para ser administrado por via sublingual, ele não pode ser engolido. Então, um comprimido sublingual ele tem que ser colocado embaixo da língua. Um comprimido de via oral ele não pode ser colocado embaixo da língua. Via oral o paciente tem que tomar. É como você pegasse uma pastilha e você engolisse a pastilha. Normalmente, as pastilhas são de uso de uma ação o quê? Uma ação local. A gente falou de ação local na primeira aula e ação sistêmica. Ação local, esse fármaco vai agir naquele local que ele foi administrado. Uma ação sistêmica, ele vai agir no organismo inteiro. Então, normalmente, as pastilhas, elas são preferencialmente de ação local. Então, ele vai agir naquele local. Estou usando uma pastilha para quê? Para uma dor de garganta, uma pastilha, ou vou pegar aí um nistatina solução oral, um paciente que está com uma mucosite, um problema nesta região, então ele tem uma ação local. Eu não posso pegar o comprimido sublingual e engolir, porque o comprimido, ao engolir este comprimido, eu não sei como será a absorção desse comprimido e vice-versa. Eu não posso pegar um comprimido que é para eu engolir e colocar embaixo da língua. Então, saímos da boca. Saímos da boca, vamos para a traqueia, parte do esôfago aqui. Só um minuto que eu vou beber água. Então, eu vou sair da boca e vou para o esôfago.
Esôfago é um bom local de absorção de drogas? É um local altamente irrigado, mas eu não vou pegar nenhum comprimido, nenhum remédio e ficar com ele parado aqui, é óbvio. A gente pega um comprimido, a gente sente que ele não conseguiu engolir completamente, mas não vou pegar um medicamento e ficar com ele parado aqui. Eu dei o exemplo na aula passada que a gente falou do alendronato. Alendronato é um medicamento que utiliza para osteoporose, e esse medicamento ele tem algumas orientações básicas para quem toma. Quais orientações básicas a gente dá? O paciente tem que tomar ele de estômago cheio, não pode ficar deitado e com bastante... Oh, estômago cheio não, desculpe, perdão. Estômago vazio, perdão. Estômago vazio, com bastante água e não ficar deitado. Por quê? Estômago vazio, por quê? Porque ele interage com um monte de medicamentos, então vai tomar ele separadamente dos demais. Um copo cheio d'água para quê? Para aquele medicamento não ficar com resíduo nesta região. Por quê? Porque esse medicamento ele causa, por exemplo, um câncer de esôfago. Então, para evitar que fique resquício desse medicamento, tomar com bastante água. Não ficar deitado para quê? Para que o movimento peristáltico esteja um pouco mais acelerado e esse medicamento ele seja absorvido mais rapidamente. Então, voltando. Falamos da boca, falamos aí do esôfago, vamos aí para a mucosa gástrica. O estômago é um bom local de absorção de drogas? Sim, seria um bom local, porque é uma região altamente vascularizada. Só que eu tenho um grande problema nesta mucosa. Qual é o grande problema que eu tenho nessa mucosa? É o pH. Então, o estômago tem um pH bastante ácido, é um pH bastante baixo, e o que acontece? Esse acidez do estômago, esse ácido clorídrico que nós temos, ele pode inativar o princípio ativo. Então, vamos voltar e juntar com um pouco o que a gente falou aí no começo das aulas. Por que eu tenho uma drágia? Para que serve uma drágia? Drágia é aquele revestimento, é um comprimido revestido. Se ele tem um revestimento, é porque existe um motivo para aquele revestimento. Então, uma drágia, esses comprimidos revestidos, a grande maioria deles, esse revestimento é para quê? Para a hora que ele passar para o estômago, eu não ter problemas com o estômago não vai conseguir desintegrar aquele comprimido, aquele princípio ativo. Essa foi uma das perguntas que eu fiz num dos TPs para vocês. Então, o estômago é um bom local? Sim, ele não deixa de ser um bom local, mas não é o local ideal por conta do pH que a gente tem. Aí a gente sai do estômago e vai para o intestino. O intestino é um bom local de absorção de drogas? Sim, o intestino é o melhor local para absorção de drogas. Quando eu falar do intestino, o intestino é o principal local que eu tenho para absorção de drogas, ok? Por quê? Porque ele tem um pH básico, mas é levemente básico, é próximo do pH neutro. Então, é o melhor local. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Eu achei, só um minuto. Então, se a gente lembrar das aulas de histologia lá, o que a gente tem com a mucosa aí nossa do intestino? A mucosa do intestino é cheia de vilosidades, é como se fossem essas reentrâncias que eu tenho, como se fosse o arame de um caderno. Então, ela é cheia de microvilosidades. Então, a área que eu tenho de absorção, imagine eu tirar este arame do caderno e esticar o arame. O que eu tenho na hora que eu estico este arame? Eu tenho uma área de contato muito grande. Então, o intestino delgado é o principal local de absorção de drogas. Por quê? Porque ele tem uma área absortiva muito vasta e também por causa do pH dele é levemente básico, ele é próximo do pH neutro. Então, é o principal local. Mas, repetindo, eu tenho um medicamento que vai ser melhor absorvido no estômago e tem um medicamento que vai ser melhor absorvido no intestino. Depende do princípio ativo do medicamento e a gente vai falar sobre isso hoje.
E aí eu saio do intestino e eu vou para a mucosa retal. Então, eu saí do intestino, cheguei no reto. O reto é um bom local? Sim, é um bom local de absorção. É uma região altamente vascularizada. Mas eu tenho um problema grande nesta mucosa retal. Qual é o problema? As veias que eu tenho, essa região irrigada que eu tenho no reto, esse sangue ele vai desembocar na veia porta e a veia porta desemboca no fígado. O fígado é responsável pela metabolização de drogas, ela quebra esta droga, tá? A gente vai falar de metabolização lá no segundo semestre. Então, o reto é um bom local? É um bom local, super, é uma absorção boa, ele é super vascularizado, mas eu tenho esse problema de primeira passagem hepática, que a gente chama, ou de ciclo enterohepático, que é isso que eu falei, ele é absorvido, mas ele vai cair no fígado, hepático, né? Vai cair no fígado, e no fígado ele vai ser eliminado aí. Então, eu falei de todo o trato gastrointestinal. Trato respiratório. Basicamente, o que a gente tem que avaliar é o tamanho da partícula. De acordo com o tamanho da minha partícula, eu vou ter uma absorção ou não, dependendo do local. Então, se eu começar aqui da mucosa nasal até chegar aos alvéolos, vai depender do tamanho da partícula. Se eu tiver uma partícula muito pequena deste medicamento, ela vai conseguir chegar nos alvéolos e pode ser absorvida lá nos alvéolos. Se não, ela já para nessa mucosa nasal. Então, dependendo do tamanho da partícula, encontrando barreiras, né? Ou vai até a nasal, ela pode chegar à traqueal e brônquica, ou chegar até os alvéolos pulmonares. Aí vamos falar de pele. A pele é um bom local de absorção? Nossa pele é altamente irrigada. A gente faz um corte e sai sangue. É uma região bastante vascularizada. Então, é um bom local? Seria um bom local. Mas a maioria dos fármacos que a gente tem, eles são, quando eu falo de fármaco por via tópica, que vai pela pele, são fármacos que são de ação local também. Eu não tenho estou com dor de cabeça, vou usar uma pomada. Não, porque a quantidade que ela vai ser absorvida vai ser uma quantidade baixa, embora tenha muitos vasos, mas ela não vai conseguir absorver grandes quantidades desse princípio ativo, porque ele não vai conseguir atravessar essa barreira e não vai chegar até a corrente sanguínea. Então, a gente tem fármacos pela pele, sim. São absorvidos? Sim. Por exemplo, contraceptivo, anticoncepcional ou contraceptivos que a gente chama aí, certo? Então, tem mulheres que usam alguns adesivos, colocam na pele de contraceptivo, mas olha como é que funciona. Ela usa aquele contraceptivo, usa um contraceptivo por mês. Então, o que significa? Ele vai liberando aquele princípio ativo aos poucos. Existe uma absorção? Sim, mas é uma absorção lenta, uma absorção gradual. Eu tenho medicamentos para parar de fumar, que o pessoal usa adesivo de nicotina. A mesma coisa. Vou ter uma absorção? Sim, mas é uma absorção lenta, uma absorção gradual. Regiões subcutânea e muscular. A gente falou de região subcutânea e muscular. Neste slide aqui. Então, a gente já falou sobre isso, sobre essas regiões aí. Mucosa geniturinária. Foi aí que a gente estava parando na aula passada, a gente começou a falar isso na aula passada. Então, a região vaginal é uma região de absorção de drogas? É uma boa região também, é uma região altamente vascularizada. Região peniana, sim, é uma região vascularizada. Porém, de novo, são para drogas de ação local. A gente não vai usar uma droga de ação sistêmica. Conjuntival, olho, ouvido, ok? Então, a conjuntiva aí, ou fazer por via oftálmica, por via otológica aí, outra via aí. São boas vias de absorção? Sim. O olho é super vascularizado, mas, de novo, a gente utiliza principalmente ou prioritariamente os medicamentos para ação local, não para ação sistêmica. Peritônio. Peritônio, a gente vai falar de peritônio quando a gente for falar de
eliminação de drogas ou até de distribuição, que é o último, eliminação, excreção, é o último princípio da farmacocinética. Imagine o paciente fazendo uma diálise, existe uma diálise que é peritoneal, ela passa pelo peritônio do paciente, então ela pode absorver, mas não se preocupem com isso agora, a gente vai discutir sobre isso lá para o segundo semestre. E medula óssea também não. Então, os principais a gente já discutiu, que são esses acima aí. Então, trato gastrointestinal, a gente viu todos aí, a gente falou de todos. E o que interfere? Então, o que pode interferir nessa absorção de drogas aí? Primeiro é o tamanho, né, a área da superfície disponível. A gente falou lá, quando eu falo de intestino eu tenho uma superfície muito grande. Então, agora, o que a gente tem que prestar atenção? Por exemplo, um paciente que fez uma redução de estômago, certo? Um paciente que fez aquela cirurgia para diminuir peso. Quando a gente fala de redução de estômago, a gente chama de cirurgia bariátrica, na verdade. A cirurgia bariátrica, ela tem várias técnicas disponíveis. Uma delas é você diminuir o tamanho do estômago. Outra é diminuir o tamanho do intestino. Outra é você cortar, né? Você corta um pedaço do estômago e do intestino e amarra aqueles dois pedaços que ficaram descolados. Então, existem várias técnicas que se fazem. Outra é colocar um balão, enfim. Então, existem várias técnicas disponíveis aí. O que eu quero que vocês pensem que é, por exemplo, um dos trabalhos que eu vou dar para vocês também, quando eu falo de farmacocinética e quando eu falo de absorção. Imagine o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Então, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele teve uma redução, por exemplo, de intestino. Reduziu, tirou um pedaço do intestino do paciente. Gente, o intestino do paciente ele é responsável pela absorção principalmente de vitaminas no nosso organismo. Ele absorve vários medicamentos e vitaminas. Por que o paciente que fez cirurgia de estômago, ou que eu falei, a gente acaba dizendo cirurgia de estômago, mas precisa verificar qual é a técnica, que ele tirou esse pedaço do intestino, ele vai ter que tomar vitamina por muito tempo. Primeiro, porque ele passa a comer menos. Se ele passa a comer menos, ele tem menos vitaminas entrando no organismo. E um outro provável motivo, para saber qual é a técnica que esse paciente utilizou, é que tirou-se um pedaço do intestino desse paciente. Se tirou um pedaço do intestino, ele não vai estar absorvendo drogas, ele não vai estar absorvendo as drogas e vitaminas, ele tem que fazer uma reposição. Tudo bem até agora? Ok? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, se manifeste. Fiquem à vontade, pode me chamar aí, tá? Então, o que eu estou falando? Olha lá, quando o fármaco chega ao trato gastrointestinal, se houver um maior número de microvilosidades, a absorção correrá mais rapidamente do que se existirem um menor número. Então, o principal local, de novo, novamente, o intestino. Mas esse fármaco pode ser absorvido em outros locais. Se o paciente teve uma redução do intestino, pode ser que o intestino não passe a não ser o principal local de absorção dessa droga, tá? E aí, forma farmacêutica, um outro fator físico aí. Vai depender. Se eu tenho um xarope, se eu tenho um comprimido, se eu tenho uma solução. Lembra daquele primeiro TP que eu dei para vocês fazerem, nada de pirona? Dipirona com várias formas farmacêuticas. Por que ela tem um monte de forma farmacêutica? Ela tem um monte de forma farmacêutica porque ela vai ter diferentes graus de absorção ou rapidez na absorção deste fármaco. Comecinho da aula de hoje eu fiquei mostrando forma farmacêutica e como é que ele chega na corrente sanguínea. Então, de acordo com ele chegar na velocidade com que ele chega, ele vai ser a absorção dele vai ser mais rápida ou vai ser mais demorada, ok? Outros fatores, o tempo de contato. Então, vamos imaginar um paciente,
ele está obstipado. Esse paciente não consegue ir ao banheiro, ele está obstipado. Então, o que acontece com o trato gastrointestinal? A motilidade do trato gastrointestinal está mais lenta. Se aquele movimento peristáltico, se ela está mais lenta, o que significa? Significa que o fármaco vai ficar mais tempo em contato com aquela região. Vai ficar mais tempo em contato, ele pode sofrer uma absorção maior. O contrário disso, o paciente está com uma disenteria, está com uma diarreia. Como é que está o movimento peristáltico? Está bastante acelerado. Movimento peristáltico bastante acelerado, o fármaco vai passar rapidamente por lá. Passou rapidamente, absorve num grau menor, numa quantidade menor. Então, isso também precisamos ficar de olho. Gordura. A gordura lentifica o movimento peristáltico. Quem não comeu uma feijoada, comeu uma comida que a gente estava falando, comi muito, ou comi uma comida muito pesada, a gente se sente saciado, a gente se sente mal. Por quê? Porque esse movimento peristáltico acaba ficando lentificado, certo? Então, o que acontece? Esse fármaco vai ser absorvido mais lentamente. Então, já estamos falando de uma outra coisa aí, de um outro fator que é a presença ou não de alimentos, certo? Então, alimentos, eu tenho alimentos que são melhores absorvidos com o estômago cheio e melhores absorvidos com o estômago vazio. Então, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre isso. Deixa eu escolher uma vítima aqui. Pablo, você me ouve? Pode falar, professor. Então, vamos lá, Pablo. Você acha que antibiótico, eu tomo ele de estômago cheio ou de estômago vazio? Com alimento ou sem alimento? Você pode repetir? Eu não escutei. Sim, claro, repito, não tem problema. Antibióticos. Você toma de estômago cheio ou estômago vazio? Você toma ele junto com alimento ou sem alimento? De estômago cheio. De estômago cheio. Ana Laura, você toma de estômago cheio ou estômago vazio? Eu geralmente tomo de estômago cheio. Mas eu acho que não Você faz estudou diferença. sobre interação comigo ano passado? Sim. Alguns antibióticos podem fazer interação com o alimento. Isso, perfeito. Então, Pablo, a gente acaba respondendo isso e eu acho que a maioria acaba respondendo que é de estômago cheio. A Mércia fez um comentário aqui dizendo que tem que tomar com leite. Então, eu quero fazer alguns comentários com vocês com relação à presença de alimento. Gente, vai cair a conexão em 1 minuto. Agora que eu vi. Eu vou passar outro link para vocês. Então, eu vou ficar falando e eu volto dessa parte, porque vai cair a conexão e eu passo um novo link para vocês. Não estranhe, não, que eu não tinha visto. Acho que dá para usar o mesmo. Eu não sei. Eu não estou muito habituado aqui, que eu uso... Geralmente a gente usa o mesmo. A gente volta no mesmo link. Eu vou passar outro link, porque aí eu não sei como é que eu vou repetir o mesmo
alimento e outros não, por conta da interação dos alimentos. Isso, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, muito bem. Eu vou comentar sobre isso, mas tá perfeito o seu comentário. Esperar só mais um minutinho aí, que tem gente entrando ainda. Tem um minuto que eu já volto, gente. Uma mordida. Então vamos lá, gente. Continuar de onde a gente parou. Então, quando eu estava falando de alimento, que eu tinha perguntado para o Pablo, depois a Mércia fez um comentário, falei com a Ana. Então, a gente tem medicamentos que a presença de alimento pode atrapalhar a absorção desses medicamentos. Tem medicamentos que não precisam ou que a presença de alimentos não interfere. Então, quando a gente fala de antibióticos, a grande maioria acaba pensando, é um medicamento forte, a gente vai falar sobre o que é forte ou não, que isso tem que acabar. Então, esse medicamento tem que ser tomado de estômago cheio ou tomado com a presença de alimento, não necessariamente. Eu tenho, por exemplo, a amoxicilina, que é bastante utilizado hoje. Então, a amoxicilina, bastante utilizado, ela pode ser tomada tanto de estômago cheio quanto de estômago vazio. Então, a presença de alimento não interfere na absorção da amoxicilina. A Mércia estava fazendo um comentário sobre o leite. Então, eu tenho, por exemplo, tetraciclina, que é o exemplo que cai praticamente em todas as provas que a gente vai fazer aí, concurso público que vai ser feito. Acabam comentando sobre a tetraciclina, que acontece o quê? O leite, na verdade, o cálcio, ele se junta com o medicamento, gruda no medicamento, forma um complexo insolúvel, forma um quelato, impede esse medicamento de ser absorvido. Então, se esse medicamento não é absorvido, ele não vai ter ação, porque para ele ter ação, ele tem que primeiro chegar na corrente sanguínea e ser absorvido. Não significa que não vai ser absorvido nada, uma parte dele vai ser absorvida, mas não vai ser absorvida uma outra parte.
Outro exemplo que eu acabo dando do leite, que hoje é muito utilizado, é o ciprofloxacino, que é um medicamento utilizado para infecção urinária, por exemplo. Então, o cipro é outro medicamento bastante utilizado que também não deve ser administrado com leite. A presença de leite, ele impede, ele também forma esse quelato e diminui a absorção do fármaco. Tudo bem? Fechado? Pablo, deu para entender? Professor, você pode tirar uma dúvida minha? Claro, fica à vontade. No caso, vamos supor que um paciente tome 8 a 9 medicações. Na receita dele tem já um omeprazol ou um mais forte, um esomeprazol. Porém, o paciente relata que está com dor abdominal ainda. E no caso, uma das medicações ele tem que tomar de estômago vazio. Ele pode vir a tomar de estômago cheio, para evitar ter problema gastrointestinal, ou ele tem que continuar tomando a medicação de estômago vazio? Não, então, ele vai tomar de estômago vazio. A gente vai aprender, a gente vai falar sobre isso lá no segundo semestre, porque, assim, eu tenho, por exemplo, omeprazol, que vocês vão aprender, não sei se o Valber já passou para isso para vocês ou não, mas vocês vão aprender com o Valber, que omeprazol, a primeira coisa, para que serve um omeprazol? É um protetor gástrico. Ok? Muitos médicos acabam passando o omeprazol para o paciente tomar justamente por esse caso que o Pablo acabou de comentar, porque o paciente toma muito medicamento. Então, ele acha que porque toma muito medicamento vai dar um protetor gástrico. Então, a primeira coisa é, quem disse que esse paciente precisa de um protetor gástrico? Essa é a primeira pergunta. Nem todos os pacientes precisam. Segunda pergunta, se precisar de um protetor gástrico, quem disse que tem que ser o omeprazol? Por que eu falo quem disse? Porque vocês vão aprender comigo que o omeprazol interage com um monte de coisa. O omeprazol não é uma boa droga em termos de interação medicamentosa. E aí, outra coisa que a gente tem é que aí o paciente toma omeprazol e ele tem um problema de tireoide e toma levotiroxina. A levotiroxina é outra droga que também tem que ser administrada em jejum. E aí? O omeprazol em jejum, levotiroxina em jejum, ele toma um alendronato que é em jejum, toma outra droga que é em jejum, varfarina que tem que ser em jejum. O que é o jejum? Então, a gente vai ter que avaliar, não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta, Pablo, se é isso, mas eu vou terminar e você me fala se é isso mesmo que você queria saber. Eu vou ter que avaliar primeiro medicamento por medicamento que esse paciente está utilizando. E se é realmente aquilo que aquele paciente necessita ou não. O exemplo clássico que eu dou, o omeprazol. Será que ele precisa tomar omeprazol? Para que serve um omeprazol? Se ele está usando um omeprazol apenas como protetor gástrico, se ele tomar os outros medicamentos de forma adequada, ele não vai precisar tomar um omeprazol. Agora, se esse paciente tem um refluxo gastroesofágico, aí tudo bem. Ele está tomando um omeprazol por conta do refluxo. Aí é uma outra coisa. Então, eu posso tirar esse medicamento ou vou avaliar o uso deste medicamento. Não sei se era essa a sua pergunta, se eu entendi bem, Pablo. Não, sim, só que aí uma questão. Se, no caso, o paciente tem que tomar em jejum, ele relata isso, vamos supor que ele tome por conta própria famotidina. Ele pode estar fazendo uso de um protetor gástrico, vamos supor, quando ele acorda. Um intervalo de meia hora a 1 hora, 2 horas depois, ele pode estar fazendo uso do medicamento em jejum ainda? É correto ou não? Pode, eu entendi. Pode sim, não tem problema. Desde que, assim, é que às vezes a gente fala em jejum, normalmente o que a gente pede é que ele dê mais ou menos 2 horas de intervalo. Então, por exemplo, o paciente toma Marevan. Marevan é uma varfarina, é um anticoagulante que interage com um monte de coisa. Então, a gente pede para ele tomar em jejum quando ele acorda, ou então ele tomar no final da tarde, que é o intervalo que ele vai ter grande entre uma refeição e outra, antes da janta. Então, por exemplo, ele janta às 20 horas, toma às 18, porque a última refeição dele foi, por exemplo, às 15 horas. Então, às 15 horas ele fez uma refeição, foi um chá da tarde, por exemplo, um café, alguma coisa.
E aí ele ficou 3 horas sem comer nada, ele tomou a varfarina, que seria um jejum, dali 2 horas ele vai jantar. Então, a gente também tem esse costume, dar um intervalo. Qual é o maior intervalo que ele tem entre uma refeição e outra? Seria um outro jejum que ele estaria tendo ali. Eu tenho o jejum da hora que ele dormiu à hora que ele acordou, que é um jejum bastante grande. O paciente dormiu 8 horas, 10 horas, então eu tenho um jejum grande. Apesar que ele dormiu, não significa que ele acabou de comer e foi dormir. Às vezes ele comeu às 20, foi dormir meia-noite, foi dormir às 22, mas é um intervalo grande. Ou eu conto um intervalo grande entre as refeições. Agora, ele tomou esse famotidine às 6 da manhã e depois ele vai tomar às 8 outro medicamento, desde que ele não tenha se alimentado, vai ser um outro jejum? Sim, é um outro jejum. Acho que foi essa a sua pergunta, não é isso? Isso mesmo, professor. Tá uma coisa, a Gabi falou do cálcio, você esclareceu. Tirando água, tem alguma bebida que o paciente pode vir a ingerir que tenha sabor, que alguns têm dificuldade, que não altera a absorção? Ou não, tipo, a gente tem que avaliar isso? Tem que avaliar medicamento por medicamento. O que a gente costuma não orientar o paciente é tomar medicamento com refrigerante. Tem muito paciente que toma à noite com refrigerante. Não tomar com refrigerante na hora da refeição. Por que não tomar com refrigerante? Refrigerante é ácido, acaba mexendo com toda a acidez do pH. A gente está vendo nesse slide aqui, que eu estou mostrando para vocês, drogas ácidas são melhores absorvidas no meio ácido. Droga básica é melhor absorvida no meio básico. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, se for uma droga básica, ele está tomando com refrigerante, que é uma coisa mais ácida, que vai deixar o pH mais ácido ainda, o que significa isso? A droga não vai ser bem absorvida. A gente procura pedir para que o paciente não tome com bebidas muito quentes, nem bebidas muito geladas, porque isso também interfere tanto no pH quanto na motilidade do trato gastrointestinal. Então, o ideal é tomar com água. Drogas que têm um sabor desagradável. Então, assim, é complicado, né? Os comprimidos aí, ou tomar uma dipirona gosto, aquele gosto horroroso que fica na boca, enfim. A gente evita de orientar o paciente a tomar com qualquer coisa, inclusive tomar com leite se a gente não sabe se a droga pode ou não pode. Muita gente toma droga, vejo principalmente idoso, à noite, antes de dormir, pega um copo de leite e toma aquele medicamento com um copo de leite. Tem medicamento que pode, tem medicamento que não pode. Eu não estou dizendo para vocês de novo que não pode. Eu tenho medicamento que sim e tenho medicamento que não. Tudo bem? Se eu tomar um remédio para dor de cabeça, uma Dorflex, vamos supor, com cafeína, a cafeína, no caso, aumentaria o peristaltismo. A droga seria excretada mais rápido, que nem o senhor falou. Não, nós estamos falando de absorção. Já tem cafeína Dorflex. Nós estamos falando de absorção. Então, tem cafeína na Dorflex, isso que me levou a pensar. Se aumentasse a dosagem. Então, mas nós estamos falando de absorção. Primeiro, antes de excretar, é o que eu sempre falo. A gente tem 4 fases da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Para ele excretar, ele teve que primeiro ser absorvido. Então, nós temos que falar de absorção. Isso vai aumentar ou vai diminuir a absorção? Cada droga tem uma absorção diferente. Ele vai primeiro absorver. Depois que ele absorver, ele vai distribuir. Então, eu posso ter uma diferença, mecanismo de ação. Tem cafeína tem um outro mecanismo de ação. É diferente de que tomar somente a dipirona que tenha no Dorflex ou um paracetamol que tenha numa outra droga. Tudo bem? Não, tá bom, obrigado. Ok? Vou responder só uma pergunta que a Fernanda fez. Essa absorção é diferente dos quelatos, ela está falando do quelato de magnésio, zinco quelado. Sim, a absorção é diferente. Lembrem que quando eu falei para vocês, quando eu falo de comprimido, eu tenho um comprimido revestido, eu tenho um comprimido de ação retardo, eu tenho um comprimido de liberação prolongada, comprimido de liberação sustentada. Cada um desses tem um nível de absorção diferente de distribuição deste fármaco, certo? Então, às vezes, o fármaco vem com revestimento, que ele vai liberando o princípio ativo aos poucos, ele é absorvido e depois ele libera esse princípio ativo aos poucos. Então, cada um desses é a forma farmacêutica, um comprimido, mas ele tem um revestimento, tem uma absorção diferente.
Então, esses quelatos, eu tenho eritromicina. Eritromicina, eu tenho estolato de eritromicina, ok? Então, cada um desses tem um grau de absorção diferente, que eu posso ser melhor ou pior absorvido, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês que a gente tem. Vocês vão aprender comigo isso no ano que vem, mas eu acho que entra um pouco nessas perguntas que vocês estão fazendo, que estão bem interessantes. A gente tinha um antibiótico, uma sulfa, que era produzida na década de 40, acho que na década de 40, acho que era. Na década de 40 foi produzida uma sulfa, então a gente tinha nos Estados Unidos uma indústria que produzia este medicamento e eles observaram que depois que ele mudou o veículo, então o medicamento é o mesmo. Tá? Então, estamos falando do mesmo princípio ativo. Então, é o mesmo princípio ativo, só que o veículo. O que é veículo? Lembrem lá, quando eu falei para vocês, o medicamento não é dipirona comprimido, aquele comprimido de dipirona, ela não tem só dipirona. O comprimido de dipirona, ele tem dipirona e mais os recipientes que vão nele, os veículos que vão nele. As coisas que você usa, mistura para formar, para deixar naquela forma de comprimido. Certo? Vai lactose, vão algumas coisas lá. O exemplo que eu dei, desculpa, foi o bolo de cenoura que eu falei para vocês quem estava nas aulas. Né? O bolo de cenoura não tem somente cenoura, ela tem cenoura e tem outras coisas lá, ok? Então, o que essa pessoa fez, o que essa indústria fez? Ela tinha o mesmo princípio ativo e ela simplesmente mudou o veículo, ela mudou o que ela usava para solubilizar aquele princípio ativo. Ela solubilizou aquele princípio ativo e apenas por solubilizar esse princípio ativo, ela fez o que com isso daí? Ela deixou a droga mais solúvel e essa droga foi absorvida numa quantidade maior. Tá? Gente, tem gente com o microfone ligado. Por favor, desligue. Por gentileza, quem está com o microfone ligado, desliga, por favor. Obrigado. Então, vou repetir aí. Então, ele tinha uma solução, ele tinha um grau de absorção, ele mudou o veículo, o princípio ativo é o mesmo. Então, na cabeça dele, como a princípio ativo é o mesmo, não tem problema absolutamente nenhum. Estou trabalhando com o mesmo princípio ativo, ele fez isso daí com uma outra substância que deixava essa molécula mais solúvel. Deixava essa molécula mais solúvel, o que acontecia com isso? A droga era mais absorvida e a gente teve a morte de várias crianças com este medicamento, porque esse medicamento era um medicamento tóxico, simplesmente porque mudou o grau de absorção, que é exatamente o que a gente está falando agora. Tudo bem? Ok para todos aí? Podemos continuar? Vou lá. Então, falando deste pH aí, o que eu tenho da interferência do pH? Então, o que a gente vai falar de pH? Quando eu falar de droga de caráter básico, a gente vai ver os próximos 2 slides aí, que é a parte mais pesada da aula de hoje. Quando eu falo de caráter básico, então, drogas de caráter básico, ela é melhor absorvida em meio básico. A gente vai entender isso daí, tá? É só lembrar, isso aqui é facinho. Droga básica, melhor absorvida em meio básico. Droga ácida, melhor absorvida em meio ácido. Por quê? Aí tem que lembrar da química aí, que vocês adoram, sei que todos adoram as aulas do Pandini, ok? Então, lembrar aí da aula do Pandini. Então, a gente vai ter que lembrar lá o que a gente tem de molécula ionizada e de molécula não ionizada. Lembrar lá de hidrossolubilidade, lipossolubilidade, tá? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, o que eu tenho aqui, gente? Vamos pensar aqui na aspirina, tá? A aspirina é uma droga, é um ácido fraco. Então, aspirina é um ácido fraco. Ela é um ácido fraco, o que significa isso daqui? Se ela é um ácido fraco, no pH ácido, que é no estômago, no suco gástrico,
o pH ácido, esta droga ela está pouco ionizada, ó, ionização. Deem uma olhada aqui para o gráfico para tentar entender que essa é a parte realmente falando de ionização aí, falando dessa absorção. Então, olha lá, aspirina, ácido fraco. No pH ácido, então, no suco gástrico, ela está pouco ionizada, certo? Conforme você vai aumentando o pH, conforme você aumenta o pH, você deixa ela muito ionizada, tá? Então, pouco ionizada, ácido no meio ácido, melhor absorvido. Então, significa que quanto menos ionizado tiver a minha substância, a minha molécula, o meu princípio ativo, melhor ele vai ser absorvido. O que significa com a petidina? A petidina é uma base fraca. Se ela é uma base fraca, base melhor absorvido em meio básico. Então, significa que a petidina, que é uma base, ela vai estar menos ionizada no pH mais básico. Então, repetindo, ácido fraco, melhor absorvido em meio ácido. Então, significa que as drogas de caráter ácido estão menos ionizadas, ou seja, estão menos dissociadas. Lembra lá, gente, ácido clorídrico, ok? Ácido clorídrico. O que é ácido clorídrico? HCl. HCl se dissocia dando H+, mais Cl-, ok? H+, mais Cl-. Então, isso, alguém está perguntando se quanto menos ionizada, melhor é a absorção. É isso mesmo, certo? Então, quanto menos ionizado, ó, aqui eu tenho menos de 0,1 dessa molécula ionizada. Aqui eu tenho mais de 400. Quanto menos ionizada, melhor é a sua absorção. A base, quanto menos ionizada, melhor a sua absorção. Para entender entre ionização ou não ionização, eu tenho os ânions, ó. Ânion, lembra? Ácido clorídrico, HCl. HCl é a molécula, se dissocia dando H+, e Cl-. Esse H+, e Cl- lá são os íons que a gente tem, está ionizado. O HCl seria isso daqui, está menos ionizado. Tá? Então, quanto menos ionizado eu tiver, melhor vai ser a sua absorção. Se eu desse na prova, se eu pedisse um exercício sem colocar que aqui é aspirina ou que aqui é petidina, se eu colocasse esse gráfico e perguntasse, este fármaco aqui, esta parte de cima, essa parte laranja, rosa, sei lá eu que cor é essa daí, esta parte de cima, esse fármaco é um fármaco ácido ou é um fármaco de caráter básico? Todo mundo iria me responder que é um fármaco de caráter ácido, por quê? Porque no pH ácido ele está pouco ionizado. É só eu olhar onde ele está menos ionizado e verificar que meio que é. Ele está menos ionizado, 0,1, 100, 400, o menor é 0,1. 0,1 é em qual meio? Suco gástrico. Se é no suco gástrico, ele é melhor ionizado neste meio, suco gástrico, pH ácido. pH ácido significa que o fármaco é de caráter ácido, certo? Estão perguntando aqui para mim, quando ocorre a ionização, o fármaco tem uma baixa no seu efeito terapêutico? Não, não tem nada a ver isso com, assim, eu estou falando de absorção, o fármaco chegar na corrente sanguínea. Então, vamos imaginar que você tomou um fármaco de caráter básico. Vamos fazer aqui o exercício mental. Um fármaco de caráter básico. Você tomou um fármaco de caráter básico. Ele vai ser melhor absorvido no meio básico. Você acabou de fazer a sua refeição. Estamos falando de comida, falamos agora há pouco de refeição. Você acabou de fazer a sua refeição e tomou o medicamento. Você acabou de fazer a refeição, seu pH está mais ácido ou está mais básico? Quando você acabou de fazer a sua refeição,
A comida está passando pelo estômago, o que, que o estômago vai fazer? Vai jogar suco gástrico lá. Vai jogar suco gástrico, perfeito. 2 responderam aqui, mais ácido, ok. Então, você está jogando a comida lá, tá, o suco gástrico está saindo lá, que é para quebrar aquele alimento. Se você tomar o medicamento naquele momento, o que, que vai acontecer? Ele vai ser bem absorvido? Não, porque você tem um pH bastante ácido ali, ok? Então, ele vai ser menos absorvido, é óbvio. Se ele tiver um revestimento, ele vai passar por ali e vai chegar no intestino. Mas é melhor você tomar esse medicamento de caráter básico em que momento? Tomar ele de estômago vazio. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, certo? Medicamento de caráter ácido, você pode tomar ele de estômago cheio, porque vai estar muito mais ácido. Medicamento de caráter ácido, melhor absorvido no meio ácido. Por que melhor absorvido no meio ácido? Porque ele está menos ionizado. Medicamento de caráter básico, melhor absorvido no meio básico, porque ele vai estar menos ionizado aí, ok? No meu entendimento, a forma ionizada seria melhor absorvida porque está na forma iônica. Sim, ok, é isso mesmo, perfeito, o que a Leandra questionou aqui, tá? Então, aqui, para finalizar a aula de hoje aí, então, o que, que eu tenho? Compostos polares. Um exemplo de substância polar é o solvente polar que a gente tem aí, a água e o álcool. Então, o que, que significa? O que, que significa agora? Significa que um composto polar, a substância vai se dissolver em solvente polar. E o composto apolar se dissolve em solvente apolar. Eu não misturo água com álcool. A água é polar e água com álcool não, desculpa, água com óleo. Água é polar e o óleo é apolar. Eu não consigo misturar as mesmas coisas. Então, o que, que eu tenho aqui embaixo? A parte não ionizada desta molécula, parte não ionizada, ou seja, aquela parte molecular, ok? HCl, H+, mais Cl-. A parte HCl é a não ionizada. Ela é menos polar. Então, olha, gente, se ela é menos polar, ela é mais apolar. Menos polar significa mais apolar. Mais apolar, ela é oleosa. Se ela é oleosa, ela é lipossolúvel. Se ela é lipossolúvel, ela é melhor absorvida. Eu vou repetir tudo isso, tá? Eu vou repetir. O que eu quero dizer aí no final é que quanto mais lipossolúvel for esta molécula, quanto mais lipossolúvel for, mais fácil vai ser dela ser absorvida, ok? Então, olha lá, a parte não ionizada desta molécula é menos polar. Se ela é menos polar, ela é mais apolar. Se ela é mais apolar, ela é mais oleosa. Se ela é mais oleosa, ela é mais lipossolúvel. Se ela é mais lipossolúvel, ela é mais rapidamente absorvida. Isso é o que a gente vai finalizar a aula de hoje. Então, drogas de caráter ácido são melhores absorvidas em meio ácido porque elas estão menos ionizadas. Se elas estão menos ionizadas, olha lá, elas estão mais lipossolúveis, que ela é melhor absorvida, desculpa. Se elas estão mais lipossolúveis, olha lá, não ionizadas, elas estão mais lipossolúveis. Menos ionizada, mais lipossolúvel, melhor absorvida. Eu vou terminar a aula aqui, que essa aqui já foi uma informação, eu sei que sempre dá muita confusão durante a aula. Tem gente fazendo pergunta aqui para mim que queria entender por que na forma iônica ela é menos absorvida. Leandra, se eu disser para você que essa é uma das perguntas que eu vou fazer para vocês me responderem no TP, daí eu deixo isso daí, porque vão ter algumas perguntas para vocês me responderem, mas esperem que eu vou formular as perguntas e aí vocês vão pesquisar para me responder. Se não acharem, não tem problema, eu respondo na semana que vem. Mas isso eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho, que é justamente isso que eu quero saber, eu quero que vocês me respondam, é uma das coisas.
Professor, Tudo bem, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale. eu fiquei com uma dúvida aí. Tem algum medicamento que tem que ser ingerido após a refeição em meio ácido, porém o medicamento é base? Desconheço. Ah, tá. Desconheço. Pode até ser. Eu não consigo entender que exista. Eu posso até pesquisar, mas eu desconheço. Eu desconheço. Os ácidos são onde a gente acaba pedindo para tomar um medicamento melhor absorvido. Lembra? Olha a palavrinha que eu estou usando. Melhor absorção. Não significa que ele não será absorvido. É melhor absorvido. Ok? Certo. Tem gente pedindo para explicar aqui de novo esse slide. Não tem problema, eu explico, tá? O que a gente tem que gravar, eu poderia explicar tudo neste aqui. O que eu tenho que gravar pensa no seguinte, para ele ser melhor absorvido, quanto mais lipossolúvel ele for, melhor ele vai ser absorvido. E a gente acabou de dizer que é uma coisa muito tranquila de guardar drogas de caráter ácido, melhor absorvida no meio ácido. Droga de caráter básico, melhor absorvida no meio básico. Se a droga, nem olhe para cá, não vamos nem olhar para esse slide aqui. Se a droga de caráter ácido é melhor absorvida no meio ácido, significa que a droga de caráter ácido, no meio ácido, ela está mais lipossolúvel. Se ela está mais lipossolúvel, o que a gente guardou aqui é que, para ela ser melhor absorvida, ela tem que ter uma ionização baixa. Então, droga ácida, no meio ácido, ela está mais lipossolúvel e pouco ionizada. Por isso, ela é melhor absorvida. Não sei se eu consegui explicar assim, mas é o que eu falei. Junta uma coisa com a outra. Ácido no meio ácido, melhor absorvido. A gente tem a informação que quanto menor a ionização, melhor ela vai ser absorvida. A gente tem a informação que além da ionização é lipossolubilidade. Então, junta tudo isso aí. Lipossolubilidade melhor absorvida, menor grau de ionização melhor absorvido, ácido melhor absorvido em meio ácido, básico melhor absorvido em meio básico. É muita informação? Espera só um pouquinho. É muita informação? É óbvio que é. Eu sei que é bastante informação aí, mas tentem juntar uma coisa com a outra que talvez fique mais fácil. Pode falar. Quando você fala melhor absorvido, é questão de quantidade ou tempo? Quantidade, ou os dois? Isso, quantidade. É aquilo que eu falei para você quando a gente falou do leite. Não significa que a tetraciclina não vai ser absorvida. Ela vai. Só que uma parte dela vai formar aquele quelato com leite e não vai ser absorvida. Eu vou ter uma parte, que não é 100% dela que vai formar aquele quelato. Porque às vezes ela está formando um quelato, mas ao mesmo tempo uma parte dela já está sendo absorvida. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Tá? Então, ela está formando aquele quelato, mas uma parte está quelatada e outra parte está sendo absorvida ali. Então, a gente tem essa diferenciação aí. Então, por isso que eu falo, diminui a absorção. Não significa que não vai absorver. Agora, entre diminuir a absorção e fazer efeito, tem uma diferença grande. Eu posso até comentar um pouquinho aqui, mas vocês vão entender isso mais no segundo semestre. A gente tem um nível que tem que chegar à concentração do fármaco no sangue para que ele faça efeito. Às vezes, eu tenho um medicamento no sangue, a concentração é essa para que faça efeito. Eu tenho medicamento no sangue nessa concentração. Só que ele não chegou nessa. Se ele não chegou nesta concentração, ele não vai fazer efeito. Eu estou com remédio no sangue, mas não fez efeito. Para ter efeito, ele tem que passar esta concentração. Então, quando eu disse essa proporção, pode ser que ele tomou com leite e não chegou nessa concentração. Ou pode ser que a quantidade que formou o quelato foi uma quantidade pequena que ultrapassou, o que foi absorvido ultrapassou. Até pode, mas a gente, via de regra, a gente acaba falando do quê? Quando forma esse quelato, esses medicamentos, não tome com leite, que vai formar um quelato e vai impedir a absorção. Deu para entender, Pablo? Sim, senhor. Tá. Leandra, se quer fazer uma pergunta, pode falar. Ou escrever, fica à vontade. Eu não sei direito como desenvolver nem essa pergunta, mas eu não sei, assim, professor, se eu tenho um medicamento que ele vai se ionizar. Então, se ele vai se ionizar, ele vai ficar mais polar. Nesse caso, eu teria que, por exemplo, administrar ele IV, porque ele cairia direto na corrente sanguínea, que é hidrossolúvel?
Ou não tem nada a ver? Não. Aí eu posso escolher se eu vou dar esse medicamento. É que assim, isso daí eu vou conhecer a característica do medicamento, porque aí eu sei se eu vou dar... Quando a gente tem informação na bula, se vai ser administrado de estômago cheio, se eu vou administrar de estômago vazio, se eu administro antes da refeição, depois da refeição. Tem medicamento, por exemplo, que a gente tem orientação, tome com suco de laranja. Tem medicamento que eu tenho, tome após as refeições, tome em jejum, porque aí eu vou conhecer a característica do medicamento naquele meio que ele vai estar em contato. Aí eu sei se ele vai ou não vai ser bem absorvido ou não. Ser uma forma endovenosa, eu tenho, por exemplo, não é endovenoso. Não, até pode ser, uma insulina. Pronto, é que insulina, agora a gente tem insulina nasal, mas esquece a insulina nasal. Insulina. Não sei se você assistiu ou se você lembra das primeiras aulas que eu dei, não seria interessante ter uma insulina comprimido, na forma de comprimido? Seria. Por que eu tenho que ficar picando o paciente um monte de vezes? Então, eu tenho duas respostas que a gente pode dar aí para a insulina, que agora fica mais fácil. A primeira delas é o seguinte, cada paciente usa uma concentração diferente de insulina. Então, fica difícil na paciente, corte meio comprimido, 1/4 do comprimido, 1/8, tome 2 comprimidos, 1,5. É um pouco difícil de trabalhar com isso, mas até que daria para trabalhar. A segunda coisa é que a insulina ela não é estável nesta forma farmacêutica comprimido. Eu não consigo estabilizar, fazer uma forma farmacêutica que fique estável, que eu tenha uma estabilidade que possa manter esse medicamento. A mesma coisa é do AS pediátrico, aspirina infantil, que eu também falei. Por que a aspirina infantil é comprimido e eu não posso dar uma aspirina, não faço uma aspirina em xarope para uma criança? Porque ele não é estável. Então, dependendo da substância, eu vou avaliar essa substância e dizer, olha, essa não é estável, então eu não consigo fazer comprimido. Essa não é estável, só vou poder fazer injetável. Agora, essa eu já sei que ela consegue ser estável, então eu peço para o paciente tomar de estômago cheio, porque ela vai ser melhor absorvida quanto menor for o pH. Quanto maior for o pH, então tome de estômago vazio e assim por diante. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Entendi sim, professor. Obrigada. Muito obrigada. Imagina, não por isso, fica à vontade. Gente, era isso que eu tinha para falar por hoje. Tudo bem aí, ok? A gente volta semana que vem, tá bom? Tiverem dúvidas, por favor, pode passar um WhatsApp ou me procurem aí. Tá faltando 1 minuto aí para acabar a aula. E não esqueçam de olhar o material didático, que eu vou colocar informações lá, vou colocar trabalho para vocês, tá bom? Boa noite para todos, que eu tenho mais uma aula aí. Beijinhos para vocês e se cuidem, por favor. Tchau, tchau.